Nome do Senhor. Ah, Senhor Jesus, tenha compaixão. Irmãos, abra comigo no Evangelho que João escreveu. Abra comigo lá, por favor. O capítulo é o 12, tá? Que Deus abençoe toda a descendência daqueles que trabalharam com muito afinco, com muita seriedade, para que colocasse capítulo nas Sagradas Escrituras. E Deus abençoe tremendamente, né, irmão Claudenir? Com a descendência daqueles que trabalharam com muita seriedade para colocar em versículo na Bíblia. Amém? Essa palavra um dia ela foi diretona. Os que tem que tomar cuidado na leitura. Quando vocês veem Paulo escrevendo Hebreus, o escritor de Hebreus, Gustavo, quando você lê Hebreus, você vê o escritor de Hebreus dizendo assim, ó, em algum lugar ele disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então ele não vai citar os salmos, e não vai dizer o salmo de número 2, o salmo de número 20, ele vai dizer em algum lugar. Então, se é hoje, ele vai citar capítulo e versículo. Então hoje eu tenho o privilégio de dizer, abre a palavra de Deus em João capítulo 12 e versículo de número 24, porque alguém trabalhou para colocar. Deus abençoe também de forma rica e abundante a descendência de um homem chamado João Ferreira de Almeida, um português que trabalhou com muita seriedade desde moço, para que hoje você tivesse um exemplar desse daqui em mãos. Morreu antes do término, morreu na altura do livro de Ezequiel, mas um outro homem de Deus deu sequência traduzindo. Hoje você tem na mão um exemplar que você paga, irmãos, mediante o que ela fornece para nós, Márcio. Você dá R$200 uma Bíblia. Irmãos, havendo obediência, Gustavo, a pessoa chegar numa livraria, o Diácono Carlos, e dá R$200 numa Bíblia, um manual de instrução que o leva diretamente ao colo de Deus, dá R$200. Eu não estou neutralizando a cruz, misericórdia, ô cabeça. É muito barato comprar a Bíblia. Vamos lá? João 12, 24. Apenas um versículo. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Fecha e se assente. Fecha e se assente. Não leia, tá, irmãos? Não leia. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Pastor precisa dar ensinamento. Vocês sabiam que não podem estar fazendo uso da leitura da palavra enquanto o pregador ministra? Quem sabia disso, erga, sinalize com as mãos. Pouquíssima pessoa. Não pode, irmãos. É falta de educação espiritual. É de um nível espiritual. Isso, é falta de educação. Deus, por que é, pastor? O senhor é muito bocudo, o senhor pega pesado demais. Eu vou te explicar por que é e você vai entender. Quando a palavra está com um mensageiro, Deus usa aquela boca, e Deus está falando com a igreja por intermédio daquela pessoa. Eu bateu uma vontade agora porque eu achei bacana esse versículo e eu preciso ler para entender um pouco. Então, você vai praticar isso na sua casa. Na igreja não pode. Não pode. Então, quando o pregador está ministrando, você não pode estar distraindo a tua mente,
Porque você não consegue ouvir Deus duas vezes. Você não consegue ouvir Deus aqui no altar, e você não consegue ouvir Deus lendo aí no teu banco. Amém? Então sempre, sempre, sempre leia e feche a palavra, se assim o pregador permitir. Se não, deixa aberto, porque certamente em outras ocasiões o pregador vai fazer uma espécie de um estudo. Abre em Gênesis, abre em Deuteronômio, abre em Malaquias, abre em Mateus, abre em Apocalipse. Aí deixa aberto e vai com ele. Do contrário, leu, fecha. Amém? Não faça leitura da Bíblia em momento de mensagem. Amém, igreja? Glória a Deus. Ai, irmãos, olhar para essa palavra, olhar para essa palavra. Jesus está um pouco antes de sua morte. Ele sabe que daqui a pouco tem cruz. Ele sabe que daqui a pouco tem prisão, tem traição, tem julgamento, tem humilhação. Ele sabe que daqui a pouco o príncipe deste mundo vai usufruir de um momento, mesmo que seja muito rápido, vai se alegrar. E Jesus está na festa. Ele sobe para a festa. Os seus irmãos começam a incitá-lo para que ele vá à festa. Existem duas festas. Existe uma festa que está acontecendo longe. Existe uma outra festa que está acontecendo em Jerusalém. E ele vai deixar a outra festa e vai subir para a festa que está em Jerusalém, porque está próximo da sua morte, está chegando a sua hora. E ele vai dizer: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ele vai se colocar como grão de trigo, e ele vai dizer: ei, eu preciso morrer, eu preciso passar pela morte, eu preciso enfrentar a morte, para que eu possa dar frutos. Irmãos, Jesus, ele falou de forma muito simples. De forma muito simples. Qualquer um de nós conversaria com Jesus normalmente, porque sendo ele Deus, em nenhum momento ele quis humilhar as pessoas, falando das grandezas que ele viu desnecessariamente. Ele não usou um outro linguajar muito, extremamente avançado, de modo que as pessoas tivessem dificuldade de entender. Ele sempre respeitou as pessoas, tratando com elas com o linguajar que elas poderiam entender. Por exemplo, a saber, aquele que tinha ovelhas, ele iria conversar com ele falando de ovelhas, falando de curral, falando de rebanho, falando de salteador, falando de ladrão, falando de lobo. Aquela pessoa que tinha plantio de uvas, Jesus iria falar de vinha, Jesus iria falar de cerca, Jesus ia falar de fruto, Jesus iria falar da vide. Aquela pessoa que lidava com o trigo, tinha plantação, Jesus iria falar com ela do trigo, dos grãos. E aqui ele se compara como um grão de trigo. Irmãos, o que é um grão de trigo? O que é um grão de trigo? O que é um grão de trigo? E ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, o
o Filho do Homem precisa morrer. Jesus precisava morrer. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morre, ele fica só. Irmão, já pensou se Jesus não morre? Você já pensou se Jesus foge da morte? Vocês já pensaram se naquele momento o Pai ouve a oração dele e passa dele aquele cálice, retira dele a cruz? Aonde estariam os gentios hoje? O que seria dos gentios? Imagine se os olhos dos judeus estivessem abertos. Imagine se não se cumprisse Isaías ali nos judeus. Tendo olhos para enxergar, não vão enxergar nada. Tendo ouvido para ouvir, eles não ouviriam nada. Eles foram cegos e foram surdos, para que o evangelho fosse recusado e negado, para que você hoje pudesse estar aqui dentro. O processo do grão de trigo. Qual que é o processo que o trigo passa? Vamos falar, não vamos tratar do trigo falando de hoje, com a modernidade que tem. Vamos falar do trigo na época de Jesus, aonde tudo era feito manualmente, de forma mecânica, aonde as pessoas plantavam de pouco, as pessoas cortavam ele, e as pessoas levavam o trigo para o processo. Vocês já ouviram na palavra de Deus que uma pessoa malhava o trigo no lagar? Quem já ouviu isso? Quem que é que malhava o trigo no lagar? Quem que é o homem? Gideão. Gideão malhava o trigo no lagar. Ele batia o trigo com força, para que o trigo liberasse os seus grãos, para que os grãos saíssem da palha. Só que entenda, ali, naquele caso em específico, lagar é lugar de pisar vinha, não é lugar de malhar trigo. Mas lugar de malhar o trigo é a eira. Quem já ouviu falar da eira? Quem já ouviu falar da eira? É uma superfície plana. No nosso sítio, lá na roça, a gente chamava de terreirão. Terreirão de secar café, terreirão de colocar cereais, e aí por diante. Então, o lugar de malhar o trigo, o lugar de bater o trigo, é na eira. E muitas das vezes, eu e você, como grão de trigo, nós iremos passar processos na mão de Deus. E o processo é doloroso. O processo, irmãos, precisa de, muitas das vezes, vai doer muito em nós. O processo para que Deus nos faça dar fruto, muitas das vezes vai ser doloroso, vai ser angustiante algumas das vezes. Em outras vezes você vai chorar. Em outras vezes você vai se perguntar: será que Deus não é comigo? Será que Deus me esqueceu? O que há comigo? Em alguns momentos você vai sentir e ter a sensação que você está no anonimato, está escondido, e ninguém vê por você, e ninguém está com você, e ninguém pode te ajudar. É o processo que o trigo passa para chegar ao ponto de ser um grão, para ser colocado na terra, para que morra e ele possa produzir. Foi o processo que passou Jesus, e é o processo que nós iremos enfrentar também. O trigo vai para a eira. Ei, vem comigo. O trigo vai para a eira. E na eira, o agricultor, aquele que lida com o trigo, ele vai fazer os feixes, e ele vai bater em cima de uma esteira. Ele vai bater com o trigo. Ele precisa bater com o trigo, porque ele precisa que o grão se separe da palha. Existem momentos em nossas vidas
que nós iremos passar por esse processo, aonde Deus vai preparar o precioso do que não é. A palha precisa ser queimada. Nós precisamos sair da palha, precisamos ser retirados da palha, e Deus sabe fazer esse processo. Existe processo que iremos apanhar, existe processos que vai doer, existe processos, irmão, que nós vamos ter a sensação que estamos apanhando demais, mas esse processo, à luz da Bíblia, é o processo que Deus está separando a semente da palha. Não tem como Deus fazer essa obra se Ele não separar. Precisa separar a semente da palha, porque Deus não quer que você fique dentro da palha. Deus não quer que você fique escondido na palha. Eu estou pregando e eu sei que você está passando por esse processo. Eu estou pregando e eu sei que a palavra não erra. Você está passando por um processo aonde tem te levado na eira, aonde tem te batido, mas é necessário. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. É extremamente necessário. É extremamente necessário. Irmãos, a palha é um lugar que a pessoa está dentro. A palha é, oh meu Deus, como é que eu vou falar? É muito volume. Existem muitas coisas que precisam ser tiradas. O agricultor precisa trabalhar com grão, mas existem muitas coisas envolto, e precisa passar por esse processo doloroso. Esse processo é aonde vai tirar o crente, é onde vai tirar você, é onde vai tirar a igreja, é onde Deus trabalha para separar, para tirar de perto de você aquilo que não provém. É um agir de Deus, é um trabalho de Deus para purificar a tua vida. Você pode estar dizendo, irmão, eu me sinto como grão de trigo, como feixe de trigo. Eu me sinto como feixe de trigo no lagar. Eu me sinto o pedaço, o caco. Eu me sinto na angústia, na tristeza. Mas é necessário, para Deus concluir esta obra, precisa passar pelo processo. Deus tem que trabalhar sobre a tua vida. Deus precisa trabalhar na minha vida. Deus precisa trabalhar. E nesse momento agora, que você não está entendendo nada, Ele está dizendo, ei, sou eu que estou trabalhando em tua vida. Sou eu que estou separando. Sou eu que estou tirando. Eu que estou arrancando você da palha. Jesus disse, eu sou o pão. Jesus disse, eu sou o pão. Nós vamos ver o que Jesus passou para poder ser o pão despedaçado em prol da humanidade. Quando o grão ele vai ser plantado, o agricultor precisa decidir. Uma decisão muito dolorosa. O que eu faço com essa semente? Ele precisa, irmãos, dosar essa semente, porque parte da semente ele precisa plantar, parte da semente ele precisa fazer um processo de torração para comer. E ele precisa, muitas das vezes, mesmo sabendo que ele precisa processar para que coma, para que haja o pão, o trigo, para que haja qualquer derivado do trigo sobre a mesa, ele precisa entender que ele não pode usar, comer toda aquela semente. Ele precisa separar a semente para pôr na terra. Ele vai pôr a semente na terra. A semente na terra ela vai ser colocada e ela vai ser enterrada. Ela vai ser colocada e ela vai ser enterrada. Presta atenção. A sensação é que tem é de perca. A pessoa pega a semente, a pessoa leva a semente na terra e coloca em terra.
e vira as costas e vai embora. A sensação é de perca. A sensação é que está tudo terminado. A sensação é que tudo acabou. Jesus passou por esse processo. O processo de ser enterrado. Jesus também passou por esse processo. Momento difícil, quando coloca na terra e enterra. Mas Deus está dizendo, para germinar e produzir fruto, precisa morrer. Para germinar e produzir fruto, é necessário morrer. Sensação que perdeu, sensação que acabou, sensação que não tem mais jeito, sensação que pegou tudo precioso, investiu e teve que pôr na terra. Ô irmãos, de verdade, como é difícil o processo, como é doloroso, Se morrer dá fruto. E se não morrer? Se morrer dá fruto. E se não morrer? Se o grão de trigo não morrer? Olha para mim. Esse contexto é contexto de renúncia. Esse contexto é contexto de renúncia. É contexto de cruz. Os gregos queriam ver ele. Os gregos vieram da Grécia para vê-lo. 2 dos seus discípulos falaram: eles querem te ver. Olha a resposta. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, ele dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Semente de trigo que não quer morrer. Eu comecei a comentar sobre a semente que deve morrer. Mas existe a semente que não quer morrer. Existe a semente que acha que não precisa morrer. Você tem a opção de pegar a semente de trigo e guardar, colocar dentro de um pote e deixar em cima da mesa e todo dia olhar para ela e dizer: é minha semente. A minha semente está aqui, ninguém tira de mim. Eu tenho semente, está perto de mim, está protegida. Como você pode abrir mão e colocar na terra, para que dias depois a sua vida muda. E mude radicalmente. E quando a semente não quer morrer, igreja, olha para mim. E quando a semente não quer morrer, quando a semente quer viver para si mesmo, e quando a semente quer viver para si mesmo, e quando a semente de trigo enjeita cair na terra e também enjeita morrer, a semente é você, a semente sou eu, a semente de trigo somos nós. Da mesma forma que ele foi uma semente que morreu, que foi colocado na terra para morrer e produzir um fruto excelente, nós também, como discípulo dele, nós precisamos entender o processo. Nós precisamos aceitar o processo. E nós não podemos questionar no processo. Se você rejeita, se você não entende o Evangelho, se você não entende o amor de Cristo, você vai querer viver só para você. O Evangelho de egoísmo, o Evangelho de egocentrismo, aonde a pessoa
ele quer viver para ele mesmo. Onde a pessoa, ele só pensa nele, criou-se em cima de si, ou até da sua família, uma cápsula de vidro blindada, e ele entra debaixo, se protegendo nessa cápsula, e ele diz: eu estou tranquilo, a minha casa está tranquila, a minha vida está sossegada. Aí ele usa até um refrão de uma música: está tudo dominado. Quando a semente não quer morrer, quando a semente quer viver para si mesma, quando a semente não quer cair na terra, quando a semente diz: olha, eu vou na igreja para buscar. O Bruno aquele dia pregou um pouco disso, viu? O irmão Bruno pregou um pouco disto que eu estou tentando dizer. Ele pregou um pouco, eu não sei se ele percebeu, eu não sei se ele entendeu o que Deus quis dizer, porque ele era o vaso que ministrava, talvez ele não pôde absorver tantas coisas. Mas o Bruno começou a falar exatamente o que Deus está dizendo aqui, sobre a semente que não quer morrer, não quer cair na terra, ela não quer dar sua vida por ninguém, ela não quer dar sua vida pelo reino. O evangelho, irmãos, que você aprendeu, não sei se vai conferir com o evangelho da Bíblia. O evangelho que eu aprendi, ele não confere com o evangelho da Bíblia. Eu aprendi de forma errada e distorcida. Hoje, vagarosamente, a nossa visão começa a abrir. Vagarosamente a nossa visão começa a abrir acerca do verdadeiro evangelho do reino. E nós estamos descobrindo que qualquer um que recebe Jesus como Salvador, isso, qualquer um que aceita a palavra, qualquer um que desce as águas do batismo, qualquer um que professa Cristo como seu Salvador, ele deve entender que ele foi levantado para servir. Na nossa modernidade, as pessoas não querem servir. Na nossa modernidade, ninguém quer trabalhar com essas vias. Nós estamos vivendo um momento de Deus para todos e cada um para si. Nós estamos vivendo um momento de extrema hipocrisia. Já foi falado aqui também, hoje. Já foi falado aqui hoje. Não critica quem está no carnaval, não critica quem foi para a folia, não critica quem se entregou para a festa, não critica, não atira pedra, não amaldiçoe, não fale nada, porque tem tanta gente lá porque nós paramos de pregar. Deus vai cobrar de nós e não deles que são cegos e inocentes. Muito mais tem dívida aquele que enxerga. Não se assuste, porque a verdade do evangelho é essa. Talvez até hoje você não aprendeu da forma correta, mas você está ouvindo da forma corretíssima. A quem mais é dado, muito mais será cobrado. A salvação foi estendida até você. Eu disse aquele dia e volto a dizer hoje: essa reunião pode ser a reunião mais hipócrita que existe, pode ser o ajuntamento mais falso. Essa reunião, se não tomarmos cuidado, o cheiro dessa reunião chega às narinas de Deus, e Deus vai vomitar. Porque o grão não quer morrer. O grão não quer morrer, não quer servir. Não quer servir. Evangelho que não há renúncia. Quer um evangelho que não tem cruz. Quer um evangelho que não é para servir o próximo. É um evangelho que serve a si mesmo. Um evangelho que sustenta a si mesmo. Um evangelho para enriquecer a própria pessoa. Aquele que transporta, aquele que comunica e anuncia.
esse evangelho não é o de Cristo. Esse evangelho não é o de Cristo. Não é o de Cristo. Esse é o falso evangelho. Essa é a heresia que Paulo disse que se levantaria na igreja. A igreja que se tranca dentro de 4 paredes e inclina olhando o próprio umbigo. A igreja que se tranca dentro de 4 paredes e olha só para si mesma e não obedece a palavra de Deus. Fazem suas reuniões. As suas reuniões acontecem de forma pomposa. Faz os seus desfiles. Exibe as suas modas. Exibe os seus saltos. Exibe as suas gravatas, os seus ternos, os seus sapatos. Mas não obedece o evangelho. Que tipo de forma de obediência me falta? Que tipo de forma de ir por todo mundo? Isso é uma palavra de império. É uma palavra imperial. Essa palavra é de ordenança direta. Ide por todo mundo e anuncia o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Nós não estamos pregando a palavra. Nós não estamos anunciando o evangelho. Nós guardamos o evangelho dentro de nós. E nós não temos mais o luxo, o capricho de anunciar o evangelho para ninguém. E depois, de uma forma pejorativa, ainda que seja inocente, um coração pejorativo, nós dizemos: morreu sem Jesus? Meu Deus, misericórdia, né, irmão? Deve estar queimando. E ainda temos a audácia de dizer assim de uma pessoa. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Sabe por que o grão de trigo de Cristo morreu? Sabe por que o Jesus foi colocado na terra? Para dar frutos. Para que por intermédio dos frutos o Deus Pai fizesse um pão. E com este pão o Deus Pai pudesse alimentar todo mundo, todos aqueles que têm fome, porque Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus nasceu em um lugar chamado Belém. É verdade ou não? A tradução de Belém é pão. Até o lugar que Jesus veio já mostra a sua missão. O trigo que caiu e não morreu se tornou sozinho. O trigo que caiu na terra e não morreu ficou só. Ele não pôde dar fruto. O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso corrigir? Como que eu vou corrigir isso? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso começar a obedecer a palavra de Deus e semear o evangelho que Cristo pediu. Perto de nossas casas tem pessoas que pensam que conhecem, tem pessoas que se intitulam religiosos e não conhecem nada de Deus, estão distantes de Deus. No nosso trabalho, no nosso trabalho existem pessoas que estão desesperançados. No convívio de todos os dias existem pessoas que não têm esperança. Você conhece alguém que está com depressão? Você conhece alguém que está querendo cometer o suicídio? Você conhece alguém que está dizendo: para mim não tem mais jeito, não tem mais saída? E muitas das vezes nós evitamos de nos doar por completo no reino de Deus, porque quando nos doamos temos que servir. Quando doamos a nossa vida é para fazer alguém feliz, é para melhorar a vida de alguém. E por causa disso muitos estão abrindo a mão do evangelho, estão se escandalizando como esses discípulos. Quem pode ouvir esse discurso? Ele é muito duro.
quando ele disse: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Alguns discípulos deixaram de andar com ele porque sentiram vergonha do discurso, sentiram vergonha de seu líder, e disse: não é isso que eu procuro. Eu procuro um líder intelectual que fale menos besteira. Eu procuro um líder sábio, que saiba pronunciar e conversar. E muitos não andavam mais com ele, porque muitos de nós estamos assim, irmãos. Estamos assim. Meu nome está no livro da vida, a minha vida está no caminho, e os demais eu quero que se lasque. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada com isso, não me importo. Muitos de nós estamos assim. Nós não entendemos nada do que é ser servo. Nós não aprendemos absolutamente nada do que é servir o reino. Se não for para mim, não serve. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for para o meu benefício, não serve. Não há mais amor. Ninguém ama ninguém. Não existe mais amor. Lembra aquele dia que eu comecei a falar um pouquinho? Lembra aquele dia? Que eu tinha ouvido o testemunho? Que eu comecei a falar um pouquinho? Que nós estamos aqui trancados nas nossas quatro paredes. Não é errado. Isso aqui é lugar de abastecer o tanque. É lugar de vir para se revestir e sair cheio. É lugar de buscar o renovo. É lugar de ser curado, ser tratado. Não é errado. Isso aqui é casa de pão mesmo. É lugar que o Filho do Homem é despedaçado para alimentar a fome de muitos. Mas lembra que eu disse para vocês aquele dia? Eu volto a repetir. Estamos dentro de quatro paredes, se degradando como gladiadores na arena, retalhando uns aos outros. Não sabemos lidar com o nosso semelhante. Não sabemos entender o nosso semelhante. Está difícil. A igreja é pequena, a igreja é minúscula, e você pode entrevistar, você vai encontrar de tudo. Vai encontrar de tudo, irmão. Não me dou bem com esse, não me dou bem com aquele, não gosto do jeito desse, não gosto do jeito dela, eu não converso com ela, eu não converso com ele, eu não dou paz ao Senhor, já me feriu, fez isso comigo, fez aquilo comigo. Uma igreja desse tamanho, quadradinho, desse tamanhozinho. E as pessoas não conseguem ter limite e respeitar uns aos outros. A igreja desse tamanhozinho, não conseguimos amar uns aos outros. E somos religiosos demais. Estribamos demais a nossa vida em usos e costumes. Eu deixei de usar short, eu sou santo. Eu deixei de dormir sem camiseta, eu sou santo. Eu não bebo mais latinha de cerveja, eu sou santo. Eu não bebo mais cachaça, eu sou santo. Eu parei de fumar, virei santo. Estamos desse jeito, irmãos, presos nos primeiros rudimentos doutrinários e achando que tudo se resolveu. Muitas das vezes nós estamos com a porta aberta, formando religiosos e não cidadãos que vão morar no céu. Quantas e quantas vezes nós estamos recebendo mais alguém e forjando esta pessoa como aquele que trabalha com alumínio derretido, alumínio líquido, colocando na terra para que fabrique uma nova peça. Estamos dessa forma, formando pessoas. Vem, agora tem que ser do meu estilo e do meu jeito. E aí ganha-se mais um hipócrita. Aí mata na pessoa tudo que ele tem de avivamento, de sonho bom, e diz: grão de trigo, fica vivo, não morra. Porque se morrer, você precisa servir. Se morrer, você precisa se doar. E nós fugimos disso. Por que ninguém quer ser pastor? Por que ninguém quer pastorear?
gosta de participar, mas não quer assumir igreja. Muitas das vezes gosta de dar pitáculo, mas não quer assumir igreja. Por que que não querem? Porque sabe, a mulher do pastor, se ela não andar junto com o pastor, ou perde o casamento ou fecha a igreja. Vocês sabem bem disso, que é dessa forma. Se a mulher do pastor não morrer como o trigo na terra junto com ele, ou racha o casamento, ou fecha a igreja e vai embora. E vocês têm medo disso. Vocês sabem e vocês têm medo disso. Que vocês terão que viver menos para vocês e mais para os outros. Esse é o sentido e o verdadeiro evangelho. E hoje, nessa falta de amor que há, ninguém quer viver para os outros. Ninguém quer viver para os outros. As pessoas querem ter as suas vidas, as suas boas e belas vidas, as suas belas casas, os seus bons carros, as suas conquistas, as suas posses, e etc, etc e etc. Ninguém quer viver para os outros. Viver para os outros é muito difícil. Viver para os outros é muito desgastante. Viver para os outros é muito complicado. Você chorar para alguém rir. Você deitar e se fazer de tapete para alguém passar, para sair do outro lado. Isso é muito difícil. Isso tem um preço maluco, medonho. E ninguém quer. Ninguém quer viver o evangelho, o verdadeiro. Muitas das vezes optamos por contar uma mentira. Eu não tenho. Muitas das vezes escolhemos agradar o diabo e dizer desse jeito: eu não consigo, não está comigo, eu não posso, eu não tenho da onde tirar, eu também estou quebrado, eu também não posso te socorrer hoje, eu estou ocupado, nem em casa eu estou. Muitas das vezes nós escolhemos mentir e agradar o diabo do que nos doar um pouco mais para o evangelho de Cristo. Somos grãos que corremos da morte, porque morrendo o grão, obviamente vai dar muitos frutos, e dando frutos vai matar a fome de muita gente. Mas muitas e muitas vezes somos só os frequentadores da igreja. Só frequentamos a igreja. Muitas das vezes nós somos bons frequentadores de igreja e péssimos servos do reino de Cristo. Péssimos servos. Péssimos servos. Qual a diferença nossa do mundo não convertido? Qual a diferença nossa do mundo não convertido? A mesma ruindade que o mundo pratica, muitas das vezes nós praticamos também. O mesmo egoísmo e ganância que o mundo tem, nós temos também, como igreja salva. A mesma loucura desenfreada por dinheiro que o mundo não salvo tem, a igreja também tem. Mesma ganância. A mesma idolatria que o mundo tem, muitos de nós temos também. Somos idólatras. Somos idólatras. O que difere? O que difere? Abandonamos a palavra por causa do nosso emprego. Somos adoradores do nosso emprego, porque de lá sai uma merreca mensal. A verdade é essa. De lá sai uma mixaria mensal. Então você põe a certeza da esperança naquela mixaria mensal que sai dali. E nós damos mais valor e muito maior honra no nosso trabalho do que no evangelho de Cristo. Honramos o patrão, obedecemos a patroa, obedecemos o encarregado, infinitamente mais, com muito cuidado e detalhes. Muito mais. Como Jeremias no 35? Como Jeremias no 35? Jeremias, vai lá, pega os filhos de Recabitas e traz aqui no templo. Jeremias foi e pegaram todos eles
E eles vieram. Jeremias botou todo mundo sentado. Jeremias fez isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu estou terminando o culto. Jeremias pegou isso aqui, ó. Encheu, mandado de Deus, encheu muitas talhas de vinho, muitas taças de vinho, e disse: pessoal, está liberado, pode tomar. Um deles olhou para Jeremias: não, nós não tomamos. Ué, mas por que vocês não tomam? Não, nós não tomamos. Por que vocês não bebem? Não, porque o nosso pai, o nosso ancestral, Jonadab, ele disse que a nossa tribo não beberia vinho, não possuiria terra, não plantaria plantações nenhuma e moraria em tendas. Seríamos nômades, moraríamos em tendas. E nós obedecemos. E Deus chorou demais. Deus chorou demais. O coração de Deus se rasgou de alto a baixo. E Deus disse: Jeremias, eles obedecem os seus pais, que ordenou que seguisse um estilo de vida, não plantando, não tendo terra, não tendo posse, não tendo nada, morando em tendas, não tomando nenhuma bebida alcoólica, e eles obedecem à risca. Jeremias, o meu povo não me obedece. O que tem de errado em mim, Jeremias? Meu amigo Jeremias, o que tem de errado em mim? Os homens obedecem outros homens, seus líderes, mas o meu povo tem dificuldade de me obedecer. Esse grão de trigo que caiu e morreu e não ficou só, germinou, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós podemos comer de sua carne. Amém? Venha 2 irmãos aqui para a glória de Deus. Venha 2 irmãos. Ou casal, pode ser casal. Pode ser casal, habilitado. Casal pronto. Em nome de Jesus. Venha, irmãos, por favor, não demora não. Por que vocês demoram tanto? Venha, pode vir. Amém? Pega essa bandeja. Pega essa bandeja do pão. O que eu falei de errado que vocês não querem vir? O que eu fiz de errado? Pegue essas 2 bandejas. Amém? Segure. Os irmãos irão pegar. E depois nós oraremos. Em nome de Jesus. Vamos celebrar esse momento. Vamos participar para a glória e para vocês voltarem abençoados. Amém? Oh, glória. Jesus gritou na festa. Jesus gritou na festa. Olha o que ele disse, irmãos. Olha o que ele disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Então eu peço à irmã Letícia, eu peço ao irmão Claudemir, no nome do Senhor Jesus, que vocês passeiem pela igreja e deixem os nossos irmãos pegarem do corpo e do sangue de Cristo e segurem em suas mãos. Amém? Vão lá? Ainda dá tempo. Solte esse louvor para a glória de Deus. Isso, mas não demora não, senão eles vão entregar toda a ceia. Não demora não. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães
Jesus vencerá. Glória a Deus, vai! Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a servir. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Sedento se achar, venha Cristo se enganar, pois o vinho se mistura, ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em Santa Luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Irmãos, o que vamos fazer aqui, e perguntar se todos pegaram, né? Amém. O que vamos fazer aqui é um pedido, uma ordenança do nosso Senhor, que pediu com essa prática, lembrássemos do que Ele fez por nós. Amém? Portanto, eu quero fazer uma pergunta. Presta bem atenção. Tem alguns de vocês que o seu espírito dentro de você, ele está te chamando a participar da ceia. Você evitou de pegar, mas agora quer. Tem alguém que ficou sem? Faça um sinal e o irmão Claudemir entrega até tuas mãos. Tem alguém que ficou sem, irmãos? Hã? Todos pegaram então? Sim? Então vamos avançar, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Eu faço isso agora. Olha só, Ele tomou o pão. Aqui está. É ázimo. Ele condena o uso de fermento. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, eu apresento este pão. Senhor, isso aqui passou por um processo, é feito por uma empresa, tem linha de produção,
Mas em nome de Jesus agora, nós erguemos e apresentamos e consagramos ao nosso Deus como objeto de lembrança, meu Pai. Esse é o símbolo do teu corpo. E nós iremos participar para a vida e não para a morte. O Senhor pediu, meu Pai, que nunca deixássemos a memória morrer. Essa lembrança, meu Pai, que trazemos hoje, é do que o Senhor fez na cruz do Calvário. É de sua morte, meu Pai. É do seu corpo que foi dilacerado, para que hoje possamos estar aqui, de cabeça erguida, dizendo que Deus é tremendo. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nesse pão, meu Deus, e que esse homem saia renovado, que esta mulher saia renovada desse santo lugar, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Participa comendo o pão apenas. Isso, aproveita, tire a tampinha de cima e abra o cálice, amém? E eu vou seguir com a leitura. Semelhantemente também, depois de ceiar, você acabou de ceiar, você acabou de comer o corpo de Cristo. Semelhantemente também, depois de ceiar, você tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é esse sangue? Sabe o que é esse sangue de Cristo que está aqui dentro desse cálice? Esse sangue é o Novo Testamento. O primeiro, o Velho Testamento, não cabia você. Você não estava incluso no Testamento. Mas Deus cancelou o primeiro Testamento e escreveu o Novo Testamento. E marcou esse Novo Testamento com o sangue do seu Filho. E Ele também pediu, dizendo: ó, depois da ceia, eu quero que vocês tomem o suco da vide. E lembra que Ele será meu sangue. E foi por esse sangue que eu fiz uma nova aliança com vocês. Então, irmãos, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai, ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, eu te apresento, em nome de Jesus, o suco da vide, esse suco de uva, Pai. Nós erguemos que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, meu Deus amado, pôr as tuas mãos, e que o principal não seja esquecido. Lembrai-vos de mim, lembrai-vos que eu fiz, lembrai-vos da nova aliança. Irmãos, em nome de Jesus, beba desse cálice agora e lembra do que Deus fez por você. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali Ele verteu. Esse sangue lavado com roupas que cavação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Se
se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Glória a Deus. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus abençoe os irmãos. Igreja,